Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, e hoje aberto a participação de todos aqui com a gente, trazendo o nosso querido Walter Teixeira de Andrade. Mais uma vez, obrigado, professor, por estar conosco. Valeu. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com o Fred João no Tocando Oculto, mais uma honra renovada. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, o professor, aí, por estar com a gente, trazendo temas tão importantes e tão relevantes para o terceiro milênio, né? Para essa nova era que a gente está começando aí. Perfeito. Então, a gente vai falar hoje sobre isso aí, ó. Está no tema aí, princípios da iniciação. Princípios da iniciação. Então, qual é a relevância desse tema para hoje, então, professor? Vamos lá. Não, veja bem, nós temos aí 5 partes, né? Nós vamos observar, né? A primeira parte é sabedoria iniciada das idades. Vamos ver de maneira bastante sintética, né? Que o assunto é muito vasto, né? Nós temos que a origem do conhecimento da sabedoria iniciada das idades é dada por uma humanidade superior. É isso? E nós temos que, os mestres nos indicam que na antiguidade, há milhões de anos, a divindade vivia na face da Terra juntamente com o homem. Né? Havia uma vida em comum. Né? Então, existe uma religião sabedoria solar, religião do espírito da natureza, em contraposição ao passado lunar. É isso? Essa é a essência do que hoje nós denominamos teosofia. Teosofia. Né? E teosofia é o conhecimento de origem divina. Então, isso é importante. Teosofia não significa conhecimento da teo, significa Deus. Sofia, conhecimento, sabedoria. Teosofia não significa sabedoria dos deuses. Significa sabedoria vinda dos deuses, trazida pelos grandes mestres. Isso é muito importante, né? A linguagem e sistema de ciência comunicada à humanidade por seres que eram considerados divinos. É isso? Então, uma religião, essa doutrina chamada religião sabedoria, é a doutrina secreta. Né? Se bem que dizemos uma coisa importante, chama-se doutrina secreta, mas a rigor não existe nada de secreto no universo, nada que seja secreto. Existe o oculto, oculto sim. Agora, o oculto existe enquanto a pessoa não consegue se resolver a penetrar no conhecimento. Né? Então, isso teve tudo. Jesus, num determinado momento, ele falou assim, batei e abre-ser-vos-á. Tem que bater na porta, bater na porta. Se a pessoa não bate na porta, a porta não se abre. Né? Tum, 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 a porta abre. Então, Jesus diz, bate na porta, a porta abre. Então, existe o oculto, enquanto a pessoa não abre a porta, não bate na porta. Batendo na porta, a porta se abre e a pessoa deixa de ser oculto. Né? A pessoa vai conhecer, mas é preciso uma decisão. Então, o princípio, um dos princípios da iniciação é essa, a decisão da pessoa tomada para seguir o caminho da iniciação. Não é uma coisa que vai ser colocada na cabeça dela, não, ela decide fazer isso, isso é muito importante. Né? Então, a religião sabedoria iniciática das idades, é o tronco de todas as religiões, filosofias e ciências. É um conhecimento dado por iniciações. E essas iniciações estão subordinadas a um grande colégio da Fraternidade Branca, né? uma instituição universal existente na Terra chamada Grande Fraternidade Branca. Né? E essa Grande Fraternidade Branca é dirigida por um rei, Melquisedeque, o rei Melquisedeque. Né? E isso aí, assim, o próprio Paulo de Tarso cita a existência. Né? Aliás, na Bíblia, Abraão falou com Melquisedeque, né? Logo no início da sua vida, falou com Melquisedeque, e Paulo de Tarso fala sobre Melquisedeque, é isso? Numa das suas epístolas, ele afirma que Jesus Cristo é um grande sacerdote da igreja de Melquisedeque, da igreja de Melquisedeque. Então, isso é muito importante. Né? Então, a religião de hoje, na verdade, são pálidos reflexos da religião sabedoria. É isso? Da doutrina secreta. A doutrina secreta é a religião universal na pré-história. Então, é bom a gente identificar o real sentido de religião. Né? Religião vem do latim religare. Religare, quer dizer, religar. Fazer o religamento da consciência humana com a consciência superior. Né? Corresponde ao mesmo termo a yoga. Yoga, no Oriente, significa união.
Então, quem faz yoga está fazendo uma união de si com a consciência superior, né? A religião deve libertar o homem. Religião no sentido oculto e superior, né? A religião deve libertar o homem conduzindo-o a um perfeito entendimento de Deus e da divindade. E o homem deve ser veículo de Deus na face da terra. O homem não faz nada, não inventa, não cria, não faz nada. A função do ser humano é ser veículo da divindade. É isso? Então, esse aí é o segundo, é um outro princípio da iniciação. Através do autoconhecimento, nós nos tornarmos cada vez melhores veículos para trazermos esse conhecimento da divindade, do plano arquetipal, para a face da Terra, né? Isso é muito importante. Ô, professor? Pois não. Pois não. A gente vai abrir daqui a pouquinho as perguntas para o pessoal começar pode, questionar a história, né? Sim. Mas a gente, como o senhor acabou de falar sobre o ocultismo aí e tudo, então, o Guilherme, eu acho que é providenciar essa pergunta. O oculto somente será revelado aos iniciados? Não. Veja bem, o oculto é revelado para os iniciandos. Existem os iniciados. Iniciandos, isso é importante. Veja bem, isso é muito importante. Olha, existe um oculto. Os iniciados, e os grandes iniciados, é a fase final da iniciação. Mas existem os pequenos iniciados, não é isso? Os médios iniciados e os grandes. Existem os inicianos, que somos nós. Nós somos inicianos, não é verdade? Agora, o oculto, o entendimento do oculto já é aberto para os iniciandos, que estão nas escolas iniciáticas. Então, não é privilégio. É claro que nós devemos considerar o seguinte, que existem grandes conhecimentos e pequenos conhecimentos. É claro que a nossa mente humana não vai conseguir entender grandes conhecimentos e somente os grandes mestres entendem, né? Eu não, por exemplo, se eu me comparar com Jesus o Cristo, é claro que ele entende coisas que eu nem posso imaginar o que exista, né? Porque a diferença de evolução é muito grande entre eu e o Cristo, Jesus, né? Então, eu entendo aquilo que é permitido pela minha consciência humana. Mas a iniciação, nós sendo iniciandos, a iniciação vai fazendo o quê? Vai fazendo ampliação desse estado de consciência e a gente vai entendendo cada vez mais. Então, o oculto vai se desvelando. Então, conhecer o oculto é desvelar. O que é desvelar? Tirar véus. Então, tirar véus. Vai tirando véus, né? Aliás, a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, ela tem uma série de livros chamado Isis sem véu. Isis, o que é Isis? O que é Isis? É o segundo trono. É o segundo trono. Daí vem o nome paraíso, né? Paraíso significa, em grego, para é além de. Isis, iso, é o segundo trono. Então, paraíso é além do segundo trono, além do Akasha, né? Aí se denomina paraíso, além do segundo trono. Então, nós estamos caminhando para esse entendimento. Nós vamos entrar em mais detalhes a esse respeito, mas resposta para o nosso irmão. Não, o oculto vai se desvelando para o iniciando também, paulatinamente. Iniciando também. É isso aí, Guilherme. Então, bom, a gente também, só para complementar o que você falou sobre a Blavatsky, é um parênteses aí. Sim. O SESC, olha só que interessante, Walter. O SESC abriu ontem um teatro em casa sobre a vida da Blavatsky. Que bacana! Interpretada pela Mel Lisboa. Eu assisti. Muito é lógico que ela bom. não é. É interessante porque quem quiser e que tiver essa oportunidade de querer dar uma olhadinha. Quem está fazendo? Quem está fazendo? Está no YouTube. O Teatro em Casa já foi realizado ontem. Foi no YouTube. Mas quem está produzindo? Quem está produzindo? Ô, Fernandinha, foi ontem ou foi anteontem que a gente viu isso? Acho que foi ontem, né? Não, mas quem produz? Foi o SESC. O SESC? O SESC. O SESC abriu o tema e tá no YouTube. Quem quiser depois entrar lá no canal do SESC, tá lá. E a Mel Lisboa fez 45 minutos mais ou menos de texto. Então, eu vou acessar. Eu não vou ficar dando spoiler daqui. É interessante isso. De uma forma um pouco mais light, né? Eu vou até anotar aqui que eu quero ir lá e assistir, né? Muito interessante. Isso é muito importante. É no SESC. É a Mel Lisboa.
Mel Lisboa, Aquela né? aquela que foi a presença de Anitta, agora ela é a presença de Blavatsky. Ah, perfeito. Então é isso aí. Então é Bom, excelente. feito São parênteses, essas coisas. feito, Então, feito os devidos parênteses, agora é contigo. Vamos lá. não, mas isso foi uma notícia maravilhosa. Viu? Então, agora Uhum. uma importância muito grande. Os grandes instrutores da humanidade, eles não vieram fundar religiões, mas sim apontar caminhos evolutivos de acordo com a tônica da época. Tudo. Então, Siddhartha Gautama, o Buda, veio fundar a religião? Não. O Jesus Cristo veio fundar a religião? Não. Ele veio indicar caminhos. É claro que o ser humano acaba fundando uma religião. Religião, estou sentindo no sentido vulgar do termo, né? Profano. Então, falam instituições, etc. Mas, via de regra, essas instituições, essas religiões se degeneram e acabam fazendo coisas contrárias ao próprio Cristo. A própria Igreja É Católica, verdade. né? A Igreja Católica é uma instituição maravilhosa, eu respeito muito a Igreja Católica. Né? Eu nasci católico, fui batizado, a minha mãe era filha de Maria, né? Então, inclusive a sociedade em que eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Biose, ela tem a história dela está muito relacionada com a Igreja, etc. Mas a Igreja é uma instituição. Nós devemos entender isso. A instituição ela não é boa nem mal, ela é uma instituição. Agora, quem determina o caráter da instituição é o ser humano. Não é isso? É o ser humano. Sim, Então, exatamente. é o ser humano que. Então, não é a instituição. A Igreja Católica, por exemplo, quem fez. Dá um exemplo. Quem fez a Inquisição não foi a Igreja Católica. Foram os seres que humanos estavam lá. E fizeram coisas que não tinha nada a ver com Cristo. Né? Inquisição não tinha nada a ver com Cristo. Né? Eles matavam, judiavam. Não tinha nada a ver com Jesus Cristo, que era amor, Não, bondade, nada a ver. amor universal. Né? Mas isso que a gente precisa entender. Né? Não é criticar a religião, mas ver que existem pessoas que agem de maneira não correta dentro das instituições. Qualquer tipo de instituição, não só a Igreja Católica, não, qualquer tipo de instituição. No mundo inteiro, não é verdade? Inclusive dentro da própria justiça, no mundo inteiro, né? Dentro da própria Senado, no mundo inteiro, nas assembleias, etc. Tem gente que não corresponde ao que tem que ser feito, à ética, etc. Isso é coisa do ser humano, coisa do ser humano. Né? Então, nós temos de onde viemos e para onde vamos. Essa é uma pergunta básica no processo da iniciação. Por isso que é princípio da iniciação. Né? É claro que tem um conhecimento e sabedoria. O conhecimento, a cultura, é algo que vem de fora para dentro. A cultura é algo que nos é ensinado de fora para dentro. A sabedoria não, ela é de dentro para fora. Ela brota de dentro de nós. Né? Então, isso faz parte da teoria da filosofia, tem um capítulo chamado Teoria do Conhecimento. A filosofia tem um capítulo vastíssimo, então os filósofos discutem, etc. Né? Mas a verdade é que a filosofia ela tem uma base importante, né, para essa coisa, né, essa base do entendimento. Eu só quero citar nessa coisa, nesse entendimento, o caso de Aristóteles. Né? Aristóteles foi que inventou a lógica, é isso, o sistema da lógica. Né? Até hoje, nas universidades, a lógica é entendida nas bases aristotélicas. Né? Agora, veja bem, a gente precisa entender o seguinte: às vezes a gente vê nas reuniões, eu já vi muitas vezes pessoas discutindo sobre política, etc., em reuniões na TV, etc. Né? Então, de repente, alguém levanta a voz e diz assim: não, mas isso é lógico, isso é lógico. Agora, é interessante isso, né? Eu só queria deixar bem claro isso. O conhecimento aristotélico da lógica nem sempre conduz ao conhecimento perfeito. A lógica é uma estrutura de mecanismos que conduz ao conhecimento. Mas esse conhecimento nunca é perfeito no final. Por quê? Porque depende das premissas. Seus premissas, quer dizer, as informações. Se as informações foram corretas, eu processo pela lógica e atingo o conhecimento correto. Se as informações, as premissas forem incorretas, eu aplico a lógica e atingo o conhecimento incorreto. Perfeito? É a caso da fake news, né? São dados incorretos,
são dados incorretos. A pessoa pode aplicar lógica e vai atingir um conhecimento incorreto. Então, a pessoa, isso é fundamental para o entendimento dessa questão da lógica, né? É claro que tudo isso que nós temos hoje no conhecimento atual veio direto de da civilização anterior à nossa, que foi a civilização Atlântica. É isso? Localização primordialmente no hemisfério norte do planeta Terra, e foi o continente que abrigou a quarta raça-mãe. Né? E eles tinham relação com seres que vinculavam a ciência das idades. No tempo de Atlântida, antes da sua derrocada, da sua destruição, os deuses viviam na face da Terra. Eles conviviam com os seres humanos. Mas depois, com a queda de Atlântida, houve uma separação. Os deuses saíram da face da Terra e foram para os mundos internos. Mundos internos. E de lá eles criaram, para que a humanidade não ficasse órfã, eles criaram um sistema chamado de Avatara. Avatara quer dizer descida da lei. Então, de tempos em tempos, vem um veículo, como Jesus, Buda e o professor Hira de Souza, serve de veículo para que esses conhecimentos sejam projetados na face da Terra. Então, existem os veículos, né? Então, na Atlântida... E vem através das embocaduras, né? Das embocaduras. Não, só para completar, eles vêm através das embocaduras. Das embocaduras, exatamente. Toda civilização, ela inicia através dos mundos internos. A base é o mundo interno. Né? E ela se desenvolve... Porque ali tem os arquétipos, né? Todo o processo evolutivo está registrado nos arquétipos e a orientação da lei divina, né? Para que essas civilizações se desenvolvam. Né? Agora, no caso de Atlântida, houve um retrocesso às práticas psíquicas lemurianas. A Lemúria foi a civilização anterior à Atlântida. A Atlântida desenvolveu mental concreto. Desenvolveu mental concreto plenamente. Mas grande parte da população continuou realizando práticas psíquicas. E isso, magia antievolutiva, chama magia negra, mas eu chamo magia antievolutiva, e isso ocasionou a destruição de Atlântida como um processo kármico. Então, parte do povo sabia dessa destruição iminente. Mas parte dos Atlantes, uma elite, foi conduzida para a meseta do Pamir, que é uma região transhimalaíanica, e lá surgiu a quinta raça-mãe ariana, da qual nós fazemos parte. Né? Então, lá surgiu o Império de Rã. O Império de Rã, né? Onde vigia a sinarquia, que é um processo futuro de organização da humanidade. Né? Então, basicamente, nós fazemos parte da quinta raça-mãe ariana. E essa quinta raça-mãe tem esse destino de realizar esse processo de iniciação com a tríade superior, desenvolvendo o mental superior, abstrato, sintético e a intuição. E depois desenvolver futuramente o Atman, que é o nosso Cristo interno. Né? Então, tudo isso é o foco do processo da iniciação. Desenvolver a capacidade de entendimento superior. Né? Então, está essa questão toda. É claro que, através dos tempos, vários instrutores vieram. Eu posso citar aqui Jesus Krishna, né? Foi uma manifestação extraordinária e ele se manifestou há mais de 5.000 anos, é isso? E ele não veio fundar a religião também. Ele veio com o intuito de restaurar a sinarquia, que houve degeneração no Império de Rã. Restaurar a sinarquia. Mas ele, sim, originou as ordens ocultas para a proteção dos adeptos à lei. As ordens ocultas, né? Criou a ordem dos Taitio Maruta, a maçonaria construtiva, e com a morte de Krishna iniciou-se a Kali Yuga, que é a Idade do Ferro. Então, isso é muito importante, o princípio da iniciação. Existem 4 idades fundamentais na história da humanidade. A Satyuga, que é a Idade do Ouro. Tetra Yuga, que é a Idade da Prata. E Dvapara Yuga, a Idade do Bronze. E Kali Yuga, que é a Idade do Ferro. Nós estamos na Kali Yuga, Idade do Ferro. Então, de 2 em 2.000 anos, é isso, professor? Não vai mais. A durabilidade? São milhões de anos. Aí, o que você está falando são os signos, as eras, né? Era de Aquário, era de Peixes, 2000 e poucos anos. Mas aí são as eras, são 432.000 anos cada época, pelo menos a Kali Yuga é assim. Então nós estamos na Kali Yuga, é uma idade do ferro, uma idade pesada, que
A humanidade tem que enfrentar muitos problemas, né? Por isso que eu dou o próprio nome Idade do Pérola. Mas os nossos instrutores espirituais dizem que onde há muita treva, há muita luz também, para contrabalançar. Nós temos muita treva, muitas sombras no mundo atual, mas tem muita luz também, então isso interage e produz a evolução. Né? Tudo bem? Então é assim, isso é a base do início. Agora tem a tradução e revelação. É isso? A tradição e revelação. A sabedoria inicial das idades apresenta dois aspectos a serem estudados: a tradição e a revelação. A tradição é algo do passado. Revelação está em relação com o futuro. Perfeito? E isso é muito importante. Tudo evolui. Nós viemos de um passado e caminhamos para um futuro. E existem os guias da humanidade. Desde tempos remotos, uma humanidade super evoluída vem guiando o destino da nossa humanidade. Nós não estamos sozinhos. Eles vão dando ideias. Né? Guiam sem interferir na liberdade de decisão dos homens. Eles guiam, mas sem interferir no livre-arbítrio. Não interfere no livre-arbítrio. Os homens podem fazer tudo o que quiserem. Mas, como dizem nossos irmãos espíritas, né? Nossos livros, é muito comum eles dizem assim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é verdade? A pessoa pode fazer ter as suas atitudes não alinhadas com o plano sideral, mas vai ter que responder pelo karma. Né? Então, aí, esses protetores que se distinguem são os pitres ou pais espirituais, correspondente à enigmática hierarquia dos rishis. Então, esse é um dos fundamentos também da iniciação, que nós somos secundados, somos protegidos por esses seres, né? E esses seres presidem a formação e desenvolvimento das raças, orientam o florescer das civilizações, possibilitam a evolução das mônadas projetadas em nós através dos tempos, das raças, das civilizações. Daí isso é importante. Isso é muito importante. Então, essa visão, a tradição é do referente ao passado e a revelação é do futuro. Agora, o muito importante para os iniciandos, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E é necessário também que essa escola iniciática siga rigidamente a tradição. Quer dizer, a tradição vinda desses mestres, dos rishis, né, é muito importante. A pessoa não pode seguir uma tradição degenerada. Existem tradições degeneradas. Então, a pessoa que está caminhando para a iniciação, pretende fazer o caminho da iniciação, precisa ter muito cuidado na escolha da escola ao qual vai se filiar, para não entrar numa escola que tenha uma tradição degenerada. Não é verdade? Isso é muito importante. É claro que existe uma degradação dos costumes. Assim como as religiões se degeneram, né? Isso é comum na humanidade, também existem tradições degeneradas. Né? Então, vai se debilitando através da corrupção do comportamento humano, né? E é submetido esse conhecimento degenerado a diversas interpretações das mais degradantes. Aí surgem as falsas tradições e as religiões. Mas existe um termo chamado sanctum sanctorum, em latim. Sanctum sanctorum. As chaves desses conhecimentos foram guardadas nos chamados mundos internos. E para o mundo profano eram de todos intraduzíveis. Isso é muito importante. É isso? Eu quero dizer que os mundos internos, o que é sanctum sanctorum? É a parte mais sagrada existente num templo. É a parte mais sagrada existente num templo. Moisés, quando dirigiu o templo, o primeiro templo dele, ele tinha um templo, ele caminhava com a Arca da Aliança. Então, o templo era móvel. Né? Até que fundaram depois o Templo de Salomão, depois muito mais tarde. Mas ele tinha um templo móvel. E o Sanctum Sanctorum é o lugar onde estava a Arca da Aliança. É isso? Que representava a aliança da humanidade com a divindade. Né? E o Sanctum Sanctorum da humanidade são os muros internos. Lá estão registrados todos os conhecimentos e tudo vem de lá. Isso é muito importante esse entendimento. Existem, então, as bibliotecas jinas. Existem verdadeiras bibliotecas nesses mundos internos que têm todo o conhecimento. Nos Himalaias, conhecido nos Himalaias, nas lamazerias tibetanas, nas fraternidades ocultas do deserto de Gobi. HPB fala sobre Helena Petrovna Blavatsky, fala sobre esses assuntos, né?
nos centros iniciados da Mongólia, por toda a Ásia, e nos centros iniciados nas florestas das Américas. E aqui também, no Brasil, existem centros iniciáticos nos mundos internos, né? E a gente entra fisicamente pelas embocaduras. Mas essas embocaduras estão cobertas por uma maia budista. Isso. Existe um véu que impede a entrada dos mundos internos. Olha, eu quero contar apenas um segredinho. Um segredo não, uma coisa interessante. Eu vi uma vez, há muitos anos, um Globo Repórter. Um Globo Repórter. Então, o entrevistador foi entrevistar, sabe o quê? Um cacique, um tupi, cacique tupi. Isso está na... Então, ele foi conversando. É incrível. O cacique tupi falou para eles, para o repórter, que os deuses viviam na face da Terra e agora estão nos mundos internos, estão abaixo da Terra. O cacique falou para ele. Tupi. Olha. Aí eles foram numa determinada lugar, numa montanha, e tinha uma entrada. Então, o repórter queria entrar com a sua câmera e filmar lá, fazer a filmagem. Né? Então, o cacique disse assim, não, eu não vou entrar, não. Não vou entrar porque eu não quero entrar aí. O repórter perguntou, mas por quê? Ele disse, porque tem gente lá dentro. Assim, não tem gente lá dentro. Né? Então, você vê, isso chama-se tradição. Tradição que eu falei, né? E é uma tradição que não está escrita. Exatamente. É de boca a ouvido. Os tupis conservaram essa tradição dos tempos antigos. É isso? De onde vêm os tupis? Das Caraíbas. Chegaram aqui no Brasil há 3.000 anos, trazidos pelos fenícios. Eles foram trazidos pelos fenícios, os tupis. Eles estavam se afogando lá, umas ilhas remanescentes de Atlântis estavam afundando, e os fenícios foram lá e trouxeram os tupis para o Brasil. A primeira raça que chegou aqui foram os tupis, 3.000 anos atrás. É isso? Então, veja bem como isso aí é preservado no conhecimento oculto das civilizações. Né? Tudo bem? Então, temos agora, as revelações são dadas pelos mestres. Né? E eles têm um estado de consciência do futuro e nos transmite esses conhecimentos. Então, só que os mestres, quando nos dão esse conhecimento, eles dão sob a forma velada. Não é isso? Então, existe uma forma oculta. Então, quem estuda, um iniciando que vai estudar essas revelações, ele tem que entender o que está por trás daquilo que está escrito. Porque a escrita não é objetivo, ele tem que entender por trás. É a chamada chavinha. Que tem. É a chave, exatamente. Quando a gente lê, por exemplo, uma doutrina secreta da Blavatsky, por exemplo, parece uma literatura complicada, difícil e tal, porque, na verdade, tem muitas chavinhas que ali, se você acessar, você abre o conhecimento de uma forma muito impressionante. Eu vou citar Instâncias de Diziana, que tem na doutrina secreta, né? Se você for ler assim, não meditar profundamente, não chega a conclusão nenhuma. Né? Precisa meditar, e ela explicou a Instância de Diziana, ela foi explicando para nosso entendimento e assim por diante. Né? Então, agora, é claro que esse conhecimento iniciático ele é dado de forma simbólica. Né? Então, a iniciação é um outro princípio da iniciação. O princípio da iniciação é dado de forma simbólica. Depois, quando o indivíduo torna-se iniciado, ele vê a iniciação torna-se real. Então, ele vê... Por quê? Ele se incorpora, na verdade. Ele passa a viver a verdade dentro dele mesmo. Então, existe o simbolismo, é uma coisa, né? Existe o conhecimento real, que é justamente o ponto máximo do entendimento do iniciado. Quando é que ocorre isso? Quando o indivíduo torna-se um adepto. Pronto, ponto final. Ele vai se iniciando, de repente ele torna-se um adepto. E nesse momento ele já não é mais um ser humano, ele é um ser super-humano. Então eu posso dizer também um dos processos da iniciação. Estou falando nos fundamentos da iniciação, né? Pode parecer estranho. Se eu falar isso num outro lugar que não seja tocando oculto, em outro lugar, vamos chamar de doido, né? Esse sujeito é doido. Mas eu digo o seguinte, baseado nos princípios da iniciática, da sabedoria inicial das idades.
Nós não somos seres humanos. Hã? Se eu falar isso em outro lugar, eu vou dizer, esse cara é doido. Nós não somos seres humanos. O que nós somos, então? Nós estamos passando pela experiência humana. Essa é a definição. Passamos pela experiência mineral, passamos pela experiência vegetal, pela experiência animal, e estamos passando pela experiência humana, adquirindo conhecimentos. Quando nós chegamos ao final da iniciação, nos tornamos adeptos, então nós nos tornamos super-humanos. Super-humanos. Né? E depois, nós, adiantando mais o processo da evolução, nós nos tornamos subdivinos. E depois nos tornamos divinos no final. É um processo de quantos milhares de anos? Milhões de anos, são né? milhões. Não dá para... Se bem que no processo da iniciação, o tempo é muito ficção, né? Não tem tempo. O tempo no mundo superior é zero. O que distingue as coisas é estado de consciência. Estado de consciência. Isso é muito importante já, o estado de consciência. Walter, vou definir. Sim. Eu não quero te interromper, mas eu vou ter que te interromper, porque você falou um negócio de tempo, eu quero ter essa certeza, até para o pessoal internado que está acompanhando. Eu sempre acompanhei a história da ressonância Schumann como um grande... na verdade, é a notícia que realmente nos deixa a par de como a aceleração da Terra está cada vez mais pulsante, cada vez mais acelerada, sim. De 7 para 9, para 12 e tal. A gente hoje tem 16 horas dia em vez de 24, né? Perfeito. Essa história, ela procede ou a gente vai envelhecendo e a história... Não, porque deixa eu acabar de perguntar para você. Essa história do Schumann, ela faz sentido na história dos batimentos da Terra acelerados e a gente também está passando o tempo mais rápido, 16 horas dia em vez de 24? Ou é aquilo que me falaram, por exemplo, de que quando a gente vai envelhecendo, a história nossa, o nosso time sobre o tempo, é engraçado, time sobre o tempo, ele também muda. A relação tempo-espaço muda com relação à idade que nós vamos alcançando. Então, para você, a história do Schumann é verdadeira mesmo, né? O professor Ademar também já falava isso. Não, veja bem, é verdadeira, porque nós estamos passando por uma aceleração do ritmo, né? À medida que a pessoa vai... Olha, eu quero dizer o seguinte, olha, vamos começar da base. Existe a máquina do tempo? Existe. Tem um grande cientista, que eu não vou falar o nome dele para não criar confusão, existe um grande cientista já falecido, que ele falou que a máquina do tempo não poderia existir. Por quê? Ele fez um raciocínio lógico, né? Mas partindo de uma premissa errada. Olha, viu uma premissa? Ele disse, se a máquina do tempo existisse, nós teríamos seres do futuro nos visitando. É isso? É lógico, né? Então, eu teria um monte de... Eu sou do futuro, sou ano do 10 mil, não sei o que lá, sou ano 50 mil. Né? Eu entrei numa máquina do tempo e estou aqui falando com vocês. Mas não tem ninguém que fala isso. Não, mas isso dentro de uma lógica muito pequena, né? Porque o ser do futuro... É uma lógica cartesiana. É uma lógica cartesiana, uma lógica pequena. Positivista. Mas, o que esse cientista... Eu não vou falar o nome do cientista para não criar polêmica, né? Mas esse cientista, ele estava no positivismo. Mas existem seres do futuro que nos visitam, sim. São seres do futuro. Então... Nós vemos, os mestres são seres do futuro. Jesus é um ser do futuro. É um ser do futuro que veio trabalhar no nosso presente, que é o passado dele. Não é verdade? Quando eu olho para Jesus, eu vejo... A gente vê em Jesus aquilo que nós vamos ser no futuro. É isso? Quando eu vejo Siddhartha Gautama, esse é o futuro. Então, nós somos a máquina do tempo. E, à medida que nós vamos evoluindo, essa máquina vai se acelerando. Isso é muito importante, esse entendimento. Então, na humanidade, existem seres que vivem no passado, que vibram muito lentamente, existem que vivem no presente, vibram de maneira mediana, existem seres que vibram rapidamente ligados ao futuro. É uma elite espiritual. E nos mundos internos, a relação de tempo para a face da Terra é diferente. Por exemplo, um exemplo. Eu posso ir no mundo interno em que um dia deles vale 100 anos nossos.
Isso aí. Perfeito? Então eu falo assim, daqui a 1000 anos, para eles vale 10 dias. Para eles vivem 10 dias, corresponde aos nossos 1000 anos. Então, no mundo espiritual, no mundo transcendental, o tempo é zero. Então, a gente diz assim, o universo foi criado há 15 bilhões de anos, né? Isso aí, isso é muito relativo, porque para a divindade isso é um piscar de olhos. Um piscar de olhos, não existe esse tempo. Então, à medida que. Isso é o princípio da iniciação. À medida que o indivíduo vai se iniciando, ele vai vivendo um tempo mais rápido, mais apressado. O ritmo vai se acelerando. Então, nós estamos realmente vivendo um princípio de aceleração no tempo. As pessoas percebem isso, né? Que muita gente diz, puxa, está passando o tempo, está passando tão rápido, né? Antigamente era mais lento, mas é esse processo. O mundo está passando por esse processo de aceleração. O que faz parte da natureza da evolução, né? Então, esse é o entendimento que eu trago, né? Que é muito importante esse processo. Né? Por exemplo, só um exemplo, Leonardo da Vinci também é um ser do futuro, né? Ele trouxe coisas que 500 anos para frente, né? Descobertas o que... Tesla também, com certeza. O Tesla, o Da Vinci, o Tesla. O ser do futuro, são seres do futuro, né? Tá vendo? Você Então, pega aí agora, Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi. tudo, exatamente. São seres que têm Bom, essa ligação professor, com o futuro. a gente tem algumas perguntas aqui encavaladas aqui para fazer para o senhor, mas Pois não. Eu não sei se o senhor concluiu não sei se o senhor já concluiu o raciocínio ou ainda falta mais alguma coisa, mas tem algumas perguntas aqui. Nós já estamos aqui. Até que hora? Quanto tempo falta aí para nós? Dá um tempo para mim. A gente vai deixar um tempinho um pouco. Não, quanto tempo mais o senhor ainda para finalizar isso aí? Não, eu vou levar mais uns 10 minutos para terminar o raciocínio, né? Tá, então a gente vai fazer as perguntas a partir disso. Então, vamos lá. Eu vou terminar o raciocínio todo, aí eu abro para as perguntas. É melhor assim, viu? Então, a iniciação consiste em procurar a vida por detrás do sagrado, né? Por detrás do sagrado. Então, existe o progredir e o evoluir. O progredir é uma coisa, progresso material, mas evoluir é evoluir mentalmente. Mentalmente não, a parte interna, né? A parte interna. Existe uma tradição organizada, existe uma corrente de conhecimentos na face da Terra e é necessário essa ligação com a corrente interna, né? É necessário que aquele que queira fazer o processo de iniciação se filie a uma corrente. Agora, e essas iniciações são dadas através de graus sequenciais. São graus sequenciais. Agora, só para finalizar esse ponto, entrar na parte final da apresentação, eu quero dizer o seguinte: no processo da iniciação é necessário uma coisa, o compromisso. Toda escola iniciática que segue a tradição é necessário prestar um juramento a cada grau que vai passando. Perfeito? Todo grau. Então, a gente vê, a maçonaria faz isso, juramentos, a Rosa Cruz tem juramentos, isso, toda a eubiose tem juramentos a serem feitos, né? Então, isso é uma característica de uma escola que segue a tradição, o juramento. Qual é o juramento que a pessoa tem que fazer? Não é jurar perante Deus, jurar perante a sua própria consciência, é uma coisa muito importante, o seu Deus interno. É jurar que ele irá utilizar aqueles conhecimentos recebidos para o bem da humanidade, não para seu benefício próprio, para o bem da humanidade. Isso é fundamental no processo da iniciação. Eu só quero agora encerrar falando, de maneira bastante rápida, a história da Bela Adormecida. Sim, claro. A história da Bela Adormecida, que é uma fábula que consta do nossa história para crianças, etc., né? E foi encenada pelo Walt Disney, foi um filme muito importante, né? E Tchaikovsky, o grande compositor clássico, musicou o balé A Bela Adormecida em 1890, não é isso? E a sua música, a música de Tchaikovsky, foi utilizada como trilha sonora do filme A Bela Adormecida, feita pelos estúdios do Walt Disney. Então, veja bem que importância tem. Então, o que é a Bela Adormecida? De maneira simples, a Bela Adormecida, uma rainha teve uma filha, é isso? E essa filha foi
essa filha nasceu, né? E a rainha... Então, resumindo, uma determinada rainha, num determinado país, tem uma filha. E houve uma grande festa para comemorar o nascimento. Apareceram, no reino existiam 13 fadas, mas somente 12 fadas foram convidadas, porque o rei só tinha 12 pratos de ouro para servir. A festa foi grandiosa. E as fadas ofereceram presentes mágicos para a criança. Uma lhe deu beleza, outra virtude, outra inteligência, e assim por diante. E a 13ª fada apareceu na festa. Como ela não foi convidada, né? Ela gritou bem alto no salão que a princesa seria picada por uma agulha e iria morrer. 100 anos. Iria morrer. Houve um momento de pavor no salão. Todos ficaram petrificados com essa ameaça. Mas a 12ª fada se manifestou e disse: não, isso não acontecerá. A princesa não morrerá, mas dormirá durante 100 anos. Isso aconteceu. Então, os reis ficaram muito preocupados com essa coisa, né? Porque ela ia picar o dedo numa agulha, ia ficar envenenada e ia morrer. Mas a fada, a outra, 12ª, disse que não, ela iria dormir por 100 anos. E o rei, muito preocupado com isso, ele mandou tirar tudo que era pontudo, tinha peças de que pudesse ferir a princesa do palácio, né? E no dia que ela estava completando 15 anos, o rei e a rainha precisaram sair do palácio. Isso. E a menina sozinha começou a vagar pelo palácio e chegou numa torre onde tinha uma velhinha fiando no tear. Isso. Curiosa, a menina pegou no tear, começou a mexer e foi picado pelo fuso do tear. A princesa entrou num sono profundo e a velhinha desapareceu. Então, quem estava mexendo no tear era a fada má disfarçada, né? Quando os reis voltaram, eles também adormeceram. E adormeceram, tudo adormeceu. Os criados, os cavalos, os cães, os pombos, até os insetos. Assim diz a lenda. E ao redor do palácio nasceram rosas com muitos espinhos. E apareceram muitos príncipes que queriam conhecer a princesa adormecida, mas os espinhos não deixavam eles chegarem perto, né? Até que um belo dia apareceu um príncipe. 100 anos depois, aparece um príncipe nos portões. Por encanto, numa magia extraordinária, os espinhos se afastaram dele. Então ele vai até onde a princesa está e beija a princesa. Nesse instante, a praga da fada má se desfez. A princesa acordou, assim como todos que estavam no castelo, e o príncipe conseguiu salvar a bela princesa. A princesa apaixonou-se pelo príncipe e os dois se casaram. Houve uma grande festa no castelo e os dois viveram felizes por muitos anos. Agora, isso é uma historinha para a criança, mas é uma história para a humanidade. Para a humanidade. O que significa isso? O que significa? A princesa é o nosso quaternário inferior, a nossa personalidade, que constitui o corpo físico denso, o vital, o astral e a mente concreta. É o quaternário. Esse foi que adormeceu. E o príncipe encantado é a tríade superior, que corresponde ao mental superior, a Buddhi, que é a intuição, e a Atman, que é o Cristo interno. Então, quando chega a tríade superior e chega perto da personalidade, a personalidade desperta. A bela adormecida desperta. Somos nós somos a bela adormecida, né? Somos deuses adormecidos. Mas só que a divindade nos desperta através do estímulo do funcionamento da tríade superior. Então, ocorre o casamento, os dois se casam. Significa que, pelo processo da iniciação, há uma harmonização do que está em cima com o que está embaixo, é um processo de alquimia, é isso? E havendo essa harmonização da tríade superior com o quaternário superior, então isso é para toda a eternidade. Há um casamento alquímico, e nesse casamento alquímico dura por toda a eternidade. Essa é a história da bela adormecida, que nos foi contada pelos mestres, para contar justamente aquilo que acontece conosco durante o processo da iniciação, e que foi musicado por Tchaikovsky e foi transformado em filme por Walt Disney.
Então, aqui, em duas palavras, dizemos o seguinte: uma nova era está surgindo, a era de Aquários. O renascimento do século, está havendo um renascimento na humanidade, no século XXI e XXII, né? Vai surgir o renascimento através da ação de uma nova didática. Uma nova didática vai agir. Então, esse é o processo que nós estamos passando. São os princípios da iniciação, de maneira bem simples, de maneira bem objetiva. Então, eu abro para pagar. Fica para perguntas, quem quiser fazer, né? O assunto é extenso. Algumas... Sim. A Sandra Lúcia ela colocou lá em cima para a gente. Boa noite, Fred. Amei ouvir seu convidado na live anterior. Grata. O oculto, aí eu falei para o senhor aí sobre o ocultismo, que o senhor respondeu para o Guilherme. E a gente ainda tem mais umas coisas aqui pela frente e tal, até a gente chegar numa pergunta que é interessante, que está aqui, quer ver? Será, a Sandra mesmo, será verdade que Maitreya já está entre nós? Já está entre nós. Está diluído na humanidade? Ou está física, ou está num corpo único? Nós vamos explicar direitinho. O Buda Maitreya vai se manifestar. Isso. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele dá o ano 2005 como início da Era de Aquários. Essa era de Maitreya. E vai até o ano 3005, quando a humanidade vai atingir um estado de evolução extraordinário. 1000 anos. 1000 anos. Agora, a pessoa vai dizer, mas Maitreya se manifesta aonde? Como? Ele vai andar entre nós? Ele vai chegar para mim e vai dizer assim, eu sou Maitreya? Não, não é bem assim. Esse é o entendimento. Maitreya deve se manifestar através de nós, veículos físicos. Então, nós devemos nos preparar através da iniciação, elevando o nosso padrão de consciência para que esse estado de consciência possa penetrar em nossa consciência, nos avatarizar e se manifestar na face da Terra. É por isso que a própria divindade está jogando novos padrões genéticos, né? O nosso irmão Fred João sempre fala, nos bimânicos, atabimânicos, isso é verdade. Novos padrões genéticos estão surgindo, né? Para que, num determinado momento, esses seres de hierarquia comecem a se manifestar por nosso intermédio. Então, aonde vai se manifestar Maitreya Buda? Por nós, por nosso intermédio. Nós devemos ser veículos para ele. E para sermos veículos, nós temos que fazer a nossa iniciação. Essa é a resposta. Correto. Tá. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Tem até uma colocação bacana aqui, daqui a pouco eu vou ler também sobre o Travelers, que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre a viagem no tempo. Pois não. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu perguntar aqui uma outra coisa. Vamos lá. Onde estava a pergunta? Deixa eu ver só onde está, peraí. O Guilherme Gazelli Neto pergunta, como saber que estamos religados? Religados com a divindade? Sim. É. A pessoa percebe. Olha, eu vou dizer uma coisa interessante. É uma experiência minha. Uma experiência minha. A verdade é o seguinte, cada um tem a sua experiência. Eu não posso transferir a minha experiência para outra pessoa, nem outra pessoa transferir a experiência. Cada um tem uma experiência diferenciada. Cada ser humano tem uma história diferente. Cada ser humano tem uma... E é necessário que seja assim. Porque cada história do ser humano vai enriquecendo o conhecimento, vai dando conhecimento, experiências para cima a respeito do plano físico denso. Né? Então, a pessoa deve perceber, a pessoa com o tempo vai percebendo uma coisa importante: nada acontece por acaso. Não é verdade? Eu, por exemplo, uma experiência minha. Com 16 anos, eu tive uma experiência com um ser extrafísico, né? Desencarnado, que ele me falou: olha, no futuro você vai ter muitos alunos, vai dar muitas palestras, etc. Né? E aconteceu. Eu não vou me estender muito, porque a história é muito longa, né? Então, eu vejo que na minha própria vida nada aconteceu por acaso. Então, eu digo assim, eu vim para onde estou? Não, eu fui trazido, eu fui conduzido.
Então, é muito importante essa, à medida que a pessoa vai se iniciando, ela vai elevando o seu padrão vibratório e os seres superiores têm possibilidade de influir em nosso futuro. É claro, veja, vamos dizer o seguinte, se a pessoa se mantém num padrão vibratório baixo, ela vai se ligar com coisas baixas, padrões vibratórios baixos, com cama-roupa, com seres inferiores, né? Pode ser até sofrer processo de obsessão, né? Obsessão, como o Espiritismo diz, né? Ser obcecado por seres inferiores. Agora, à medida que ela vai trabalhando na iniciação, o seu padrão vibratório vai aumentando. E é claro que, à medida que vai aumentando o seu padrão vibratório, os seres superiores têm a possibilidade de ter acesso e fazer a sua conjugação com a mente humana. Tanto que, quando o indivíduo segue um mestre, eu tenho um mestre, o professor Henrique de Souza, então ele nos explicou que a pessoa vai estudando, vai fazendo a sua iniciação e chega num ponto que o mestre aceita o discípulo como seu filho espiritual. Então ele abre o seu aura e faz uma conjugação do seu aura com o próprio discípulo. Então, o meu mestre fala assim, nada acontece por acaso. E à medida que a pessoa vai caminhando pela iniciação, o processo torna-se cada vez mais acelerado, as coisas vão acontecendo não por acaso. Novas oportunidades vão aparecendo, é uma coisa fantástica. O processo de iniciação é um processo fantástico. Só quem está no caminho pode avaliar esse fato e é uma experiência individual. Então, a resposta que eu dou, né, realmente, a pessoa percebe. A pessoa percebe esse processo iniciático na sua própria vida, no dia a dia. Isso é importante. Muito legal. Bom, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer a colocação das intervenções que nos chegaram também. A Jussara Lima fala assim, cada qual com sua própria experiência, pois somos iguais em potencial, mas cada qual com sua idade evolucional. Exatamente. Muito bem colocado. A Cláudia Assis fala, os casos de abduções podem aumentar agora com a chegada de Maitreya ou não tem nada a ver? A idade evolucional. A Jussara também está falando. Então, bom, já que eu peguei essa pergunta de final aqui, tem a ver com as abduções, vão continuar, vão aumentar aqui, ô professor? Agora, abdução, de que sentido? Qual é o sentido da abdução? Com a vinda do... Ela fala assim, os casos de abduções podem aumentar agora com a chegada de Maitreya ou não tem nada a ver? Ela chama abdução o quê? O que ela chama de abdução? Sequestro por seres extraterrestres, é isso? Vamos imaginar que sim. Vamos imaginar que sim. Né? Isso aí é uma coisa muito discutida. É uma coisa muito discutida. Entendeu? Na verdade, na ciência iniciática não se toca nesse assunto. Isso eu tenho certeza. Nas escolas iniciáticas não se toca de coisa de... Os extraterrestres são os dos mundos internos. Mas eles não fazem abdução, não fazem nada disso aí. Eu quero dizer que tem muita fake news também nessa história, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Tem muita gente que ganha dinheiro fazendo palestras, enfiando coisa na cabeça das pessoas que não tem nada a ver com iniciação, etc. Agora, existem seres extraterrestres? Claro que existem. Aliás, eu posso dizer, nós somos extraterrestres. Nós não somos da Terra, nós viemos da Lua. Nós viemos de outros planetas, da Lua, houve um transbordo lunar. Então, nós não somos realmente terrestres, terrenos, nós somos extraterrestres. Então, mas não é a Lua que a gente conhece, é uma outra Lua, né? Existia uma civilização na Lua, etc. No processo da iniciação, tudo isso é contado, né? A própria Helena Petro Blavatsky fala da doutrina secreta, ela fala disso tudo, né? Da vida na Lua, anterior à Terra, tem tudo lá na doutrina secreta, né? Então, nós viemos também de outros planos existenciais, né? Agora, essa questão de abdução é muito discutido, muito discutido. Eu, particularmente, não entro nesse entendimento. Não, eu acho que é muita fantasia. Né? Nós devemos ter cuidado nesse processo todo das fantasias. Né? Porque existe gente que cria fantasia para ganhar dinheiro. Fake news. Então, ele começa a fazer palestras, etc. Uma fantasia que eu vou dizer aqui, isso é bom. Existem correntes dentro do YouTube, etc., que eles ensinam como fazer leitura akáshica.
Né? Não, vem aqui que nós ensinamos a fazer leitura akáshica e tem que pagar, né? Não sei quanto, 300, 500 reais pelas aulas. Entra dinheiro no mundo. Tem de tudo, tem de tudo. E tem também, não, eu estou falando isso porque é importante, um esclarecimento para aqueles que estão entrando na processo de iniciação. E tem pessoas que dizem, não, eu fiz o curso e estou vendo coisas. Só que ele não está vendo a caixa, ele está vendo o mundo astral. Ele vê no plano correspondente à vibração dele. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, é necessário escolher um verdadeiro caminho, uma tradição realmente genuína. Genuína para não ter problemas evolutivos. Né? Isso é muito importante. Bom, na verdade tem uma outra linhagem de raciocínio que aí não vai caber, porque também é uma outra linha de filosofia, mas sim, dizendo que exatamente existem gerações e gerações comprovando as abduções, que realmente já foram, até tem um filme que falava Os Intruders, né? Que é baseado em fatos reais, né? Um médico que era completamente ateu quanto a essa história, ele acabou vendo em pontos bem diferentes dessa história, não sei se o senhor chegou a ver esse filme, mas em pontos bem diferentes, ele tratou de pacientes que relatavam a mesma coisa, que eram abduzidos da mesma forma, que sofriam experiências assim, exatamente da mesma forma. E ele, tanto que ouviu aquilo, que ele acabou acreditando naquilo. E aí ele foi defender isso, né, depois nos tribunais, com relação a... Bom, eu não vou ficar dando spoiler aqui do filme, quem quiser... Não, tudo bem, mas apenas eu quero dizer o seguinte, olha, esses assuntos não cabem, não são tratados nas escolas de iniciação. Você pode ver qualquer escola de iniciação, não entra nesse assunto. Isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que seja mentira, seja verdade, o que seja, né? Mas tem gente que usa fake news para ganhar dinheiro. A gente sabe disso, né? Também tem, também tem. Eu achei que eu até achei legal, até achei diferente a Biota. Tem gente que fala, tem muita gente que fala que a Terra é plana, não tem? Tem muita gente que fala e ganha dinheiro com isso, que a Terra é plana, ela não é um globo, é plana. Agora, dá para acreditar nisso? A pessoa precisa estar muito fora da realidade para acreditar que a Terra é plana. E tem gente que são terraplanistas. Não, a Terra é plana, a Terra é plana. Ora, mas é verdade. Por favor, né? Vamos devagar com isso, porque não dá, né? E tem gente, está cheio de terraplanista e outras coisas mais. Né? É verdade. Professor, vou ver se o senhor consegue responder rapidinho. Não sei se dá para a gente acelerar isso aqui, mas tem uma pergunta interessante aqui do Guilherme, que ele fala, poderia ocorrer um super saque contra o futuro, a fim de abreviar a Satyuga? O saque contra o futuro sempre acontece. Nosso mestre fala, o saque está sempre essa possibilidade. Essa possibilidade é o saque. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Algo muito importante, eu não estou inventando, foi ensinado a mim pelo professor Henrique José de Souza. Ele disse o seguinte, que todos aqueles que fazem parte da nossa instituição já deveriam ser adeptos. É isso? Agora, a gente pensa assim, eu ser um adepto, como é que pode ser? Um adepto é um ser perfeito. Eu tenho dificuldades, né? Eu tenho coisa a resolver, né? Na minha parte interna, nas minhas emoções, etc. Mas o mestre diz que existe um saque contra o futuro, quando a pessoa se dedica com todo o trabalho, toda a afeição, toda a dedicação pela obra do Eterno na face da Terra. Então, o nosso mestre diz que existe um saque contra o futuro. A lei transfere para esse ser, que não é um adepto, todas as possibilidades para ele fazer um trabalho de adepto, um saque contra o futuro. Isso, na iniciação, chama-se adepto virtual. Existe o adepto real, aquele que atingiu realmente o adeptado de maneira plena, mas existe o adepto virtual. Aquele que ainda não tem o desenvolvimento de um adepto perfeito, mas ele tem o que? O comprometimento. Quer dizer, não é necessário ser perfeito para isso eu quero dizer, não é necessário ser perfeito para agir pela obra do Eterno na face da Terra. A pessoa pode ter todas as dificuldades, as suas imperfeições, mas se ela se dedicar com afeição, com toda dedicação à obra do Eterno, ela recebe os elementos necessários espirituais como um saque contra o futuro para poder realizar um trabalho de um adepto virtual na face da Terra. Isso é perfeitamente cabível. Isso faz parte do processo da iniciação. Professor Walter, ou Adélia Silva diz, professor Walter poderia dizer algo a respeito da veracidade do livro de Urântia? Se for de seu conhecimento, é claro. Obrigada.
Bom, tem muita gente que segue. Eu acho o seguinte, olha, não, eu acho não, faz parte do conhecimento. Eu não vou falar do livro-urante em si, né? Eu vou dizer o seguinte, a leitura, é bom que a pessoa leia tudo. É muito bom. É muito ruim que a pessoa só leia uma coisa, né? Uma vez, um exemplo, uma vez eu estava lendo um determinado, eu não vou falar de religião que é, um determinado seguidor de uma determinada religião, e ele estava pregando a Bíblia, né? E ele falou, perguntaram para ele se ele tinha lido outros livros, ele falou, não, eu só li a Bíblia na vida. O único livro que eu li na Bíblia, um livro foi a Bíblia, né? Quer dizer, não dá, né? Não dá. Não há condições. Eu não estou dizendo que a pessoa deve ler a Bíblia, mas ela tem que ter outros conhecimentos, vários conhecimentos, infinitos conhecimentos, para fazer uma soma, para fazer uma comparação. Você não dá para comparar. E depois tirar suas próprias conclusões. Então, livro Urântia, leia, analise, tire as suas próprias conclusões. Não é alguém que vai dar uma. É claro que nada acontece por acaso. Se esse livro existe, deve ter uma função específica. Né? Então, deve ser lido, analisado, não é isso? A gente deve ler de tudo, né? Deve ler, evidente, obras compatíveis com o conhecimento. Eu não vou ler coisas que não têm ligação com. Né? Eu não vou ler livros que, notadamente, têm uma orientação anti-evolutiva ou para fazer mal para outras pessoas. Isso o nosso mestre diz. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai ler, né? Para não perder tempo também, para não perder tempo, né? Mas nos livros bons, que a gente tem boas fontes de conhecimento, é bom ler e faz uma análise, né, e tira uma conclusão sua. E a conclusão é sua. O nosso mestre diz: tire as suas próprias conclusões. Essa é a resposta. É a ideia do livro pensador, né? Do livro pensador, livro pensador. A pessoa lê, compara, medita e tira as suas próprias conclusões. É isso. A Jussara diz assim: conforme se compreende o processo, começamos a ter a real impressão do que acontece aos ditos extraterrestres. E o processo é simplesmente magnífico e simples de se entender. Iniciação. É verdade, veja, quando eu falo do fake news, eu não estou dizendo que não existe. Existem seres intraterrenos, é isso? Dos mundos internos. Agora, eu não estou dizendo que não existem seres extraterrestres. Claro que existe. É claro. Olha, a coisa mais importante do universo é a vida. É a vida. Agora, eu só quero fazer um comentário. A ciência, ela se preocupa apenas com a vida orgânica. Então, a ciência fica preocupada com a vida em outros planetas, mas uma vida semelhante à nossa. É isso? Uma vida semelhante à nossa. É claro que você vai no Sol ter uma vida semelhante a nós? Não, olha, é uma fornalha. Na Lua tem? Não tem. Não tem, porque lá faz mais de 100 graus durante o dia, a noite lunar, e durante o dia lunar, e a noite lunar vai abaixo de 100 e tantos graus, abaixo de zero. Em Vênus existe vida que nem a nossa? Claro que não. Uma atmosfera completamente incompatível, atualmente, com a existência de um sistema de vida que nem o nosso. Mas, em todos os lugares existe vida. No Sol existe vida. Seres que lá vivem. O professor Ademar Ramos já falava para a gente que, na verdade, todos os planetas têm os mundos internos também. Claro, o Sol tem vida, são seres de hierarquia que lá vivem. Só que eles vivem no plano hiperfísico e aquela fornalha não toca eles. Por exemplo, Júpiter tem vida? Tem vida, sim, só que não é semelhante à nossa. Existem seres que lá vivem, mas no plano hiperfísico. Então, não existe 1 milímetro do universo onde haja vida. Não haja vida. Isso é importante. Seria um desperdício, né? Seria um desperdício um universo desse. Então, toda a galáxia, todo o planeta tem vida. Agora, vida compatível com o ambiente específico lá. Né? Assim como na Terra também. Nós temos o nosso planeta Terra, isso faz parte da iniciação. Nós temos o nosso planeta Terra, que é físico, mas existem mais 6 planetas. A HPB fala isso. Mais 6 planetas, um planeta vital, um planeta astral, um planeta mental, e assim até chegar em Atmã, que interpenetra o nosso mundo. Então, existem 7 terras. E essas 7 terras são habitadas. São habitadas por seres físicos, que nós, e por seres hiperfísicos, nesses diversos mundos. Né?
Então, a vida é algo que existe em todos os lugares do universo, em todas as galáxias, mas compatível com o ambiente pertinente, né? O nosso planeta Terra ele permite a existência de uma vida orgânica que nem a nossa, né? Uma vida orgânica que nem a nossa. Tem outros planetas que não permitem, mas existem outras vidas nos planos hiperfísicos. Essa é a resposta que eu posso dar. Legal. Bom, professor, a gente deu uma boa explanada sobre o tema, acho que foi legal, o pessoal participou aqui. Obrigado a eu só vocês quero dizer mais o seguinte, olha, só para finalizar, Claro. um adepto. Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele pode viajar por todo o sistema solar instantaneamente. Olha só que coisa. Ele é um adepto, ele entra no Akasha, ele lê, faz uma leitura akáshica no segundo trono e é capaz de viajar pelo nosso universo, pelo nosso sistema solar. A HPB fala, o que é o nosso universo? O nosso sistema solar. Então, ele é capaz de viajar, claro, através do seu processo espiritual, né? Hiperfísico, né? E também, eu posso dizer, existem essas terrestres que nos visitam? Claro que pode existir. Eu não tenho como provar isso, mas existem evidências tais, né? E existem seres, inclusive, podem existir seres que podem viajar de uma galáxia a outra em questões instantaneamente. Eles dominam o tempo e o espaço. Tempo e espaço, não é verdade? O mestre pode ir nos mundos internos, ele pode ir no mundo interno e voltar. Eu lembro que quando ele pode viajar por outras dimensões e voltar ao plano físico denso tranquilamente. Assim como devem existir no universo, que é uma grandeza enorme, seres que viajam de galáxia para galáxia instantaneamente, né? Não tem lá Viagem nas Estrelas, né? O Capitão Kirk lá, não tinha lá o... Jornada nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, né? Não, Jornada. Esse é o Jornada. Jornada nas Estrelas. Teletransporte, né? Um aparelho de teletransporte. Isso é possível, vai existir. Seres que se teletransportam através de galáxias instantaneamente. Aliás, a física quântica já fala isso. A física quântica eu já acho que tem isso aí. Claro que tem isso aí. Claro que existe. Agora, eu lembro, só para a gente finalizar, eu lembro que quando eu comecei a fazer amizade com o Antônio Carvalho, da Bandeirantes, que é aquele nosso grande amigo. Grande irmão Antônio Carvalho. Na verdade, ele era amigo do meu pai, né? Conversa ao pé do ouvido. Conversa ao pé do ouvido. Eu acabei ficando amigo dele, porque meu pai falou assim, eu vou te apresentar um amigo aqui, que você vai gostar mais de conversar com ele do que eu, porque eu não entendo o que ele diz. Eu gostava muito de conversar com o cara, é uma coisa fantástica. Eu também, ele é maravilhoso. Aí ele começou a falar comigo sobre um monte de coisa, porque aí eu fiquei amigo dele. Eu ia sempre na casa dele, que não era muito longe da minha, todo final de semana. Então, um certo dia lá, ele me falava sobre os dias da criação, eu não entendia nada daquilo, porque aquilo era novidade para mim, mas eu gostava de ouvir. Aí depois, outro dia, ele falava sobre a escada de Jacó e tal. Eu nunca esqueço, uma vez que ele me falou assim, que para a gente se tornar um iniciado perfeito, quando se conclui isso, que é o primeiro grau da escada de Jacó, né? A gente acaba adquirindo 7 graus, um poder mental de 7 Einsteins de inteligência. A gente tentar ilustrar isso. Depois, quando a gente pega o segundo degrau, já que é o adepto, a gente tem 49 poderes mentais de Einstein, por exemplo, né? Se a gente fosse pensar nisso. Depois vai subindo cada um, aí a arte de fogo, não sei o quê, vai subir, cada grau que você vai subindo na escada, você vai exponenciando mais em raiz quadrada, esse potencial do ser, né? Então, eu achei incrível, quer dizer, não sei se o senhor também acompanha essa linha de filosofia, mas é incrível, porque já o adepto perfeito, imagina, um Einstein já é improvável a gente poder vislumbrar a Terra, imagine 49 caras desse, né? Num só ser. Né? Perfeito. É um absurdo, Né? É uma coisa fantástica. Bom, a gente depois, um dia a gente pode falar sobre isso, se o senhor quiser. Podemos falar sobre isso, Jacó, é interessante a escada de Jacó. Porque faz parte da iniciação, ela faz parte do galgar, né? A escada de Jacó, a gente vê os anjos descendo e subindo, né? Em direção do plano superior para o plano inferior, a escada de Jacó, isso é verdade. É interessante daí, bacana. Bom, gente, a gente só pode agradecer aí a vocês por participarem com a gente de mais um bate-papo, estarem interagindo. Obrigado mesmo a todos. Obrigado ao professor aqui por estar com a gente mais uma vez, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bacana. Uma honra para mim. Uma honra foi minha também. A gente
A gente gravou agora há pouco também mais uma live que daqui a pouco vai para o ar também, daqui a um certo tempo, porque a gente já preparou esse momento agora para ficar ao vivo e deixar ele aí. E essa live que nós gravamos anterior vai lá para frente, para todo mês o senhor estar conosco dentro do Tocando Oculto, que é mais legal. Perfeito. Tá bom? E eu quero deixar uma mensagem que eu sempre deixo depois das lives, né? Por favor, por favor. Luz, paz e amor para todos. Isso aí. Simples, objetivo e verdadeiro. Isso. Né? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez a vocês, então. Professor, mais uma vez, então, obrigado por estar conosco, mais uma vez. Obrigado. Gente, valeu por esse momento e até o próximo Tocando Oculto. Valeu, gente.